Hoje você vai conhecer, ou reencontrar, uma das histórias mais emocionantes e transformadoras de toda a Bíblia. A jornada de Daniel, um homem que se manteve fiel mesmo quando sua vida estava literalmente por um fio. Uma história marcada por fé inabalável, perseguição, milagres e lições que atravessam séculos para falar diretamente ao nosso coração. Você verá como Daniel foi arrancado de sua rotina, jogado no centro de uma trama de inveja e injustiça, e levado a enfrentar o desafio mais mortal de sua vida, a cova dos leões. E a cada acontecimento, você vai aprender lições profundas sobre coragem, fidelidade, integridade e confiança inabalável em Deus. Antes de começarmos, deixe o like, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreva para receber mais histórias como essa toda semana. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Daniel vivia sua rotina tranquila no palácio da Babilônia, servindo com dedicação e sabedoria como conselheiro do rei Dário. Seu mundo comum era marcado por disciplina, oração e um senso profundo de justiça, que o guiava em todas as suas decisões. Ele caminhava entre nobres, soldados e servos, mantendo sempre um espírito sereno. Não era um homem de guerra nem de poder, mas sua influência crescia silenciosamente. A cada manhã, ele subia ao terraço para orar, buscando direção de Deus antes de lidar com os desafios do reino. Seu bom caráter era comentado entre muitos, e até os estrangeiros ouviam relatos de sua lealdade. O rei confiava nele mais do que em qualquer outro líder. Daniel, mesmo elevado à posição de honra, mantinha a humildade. Seu mundo parecia estável, seguro e previsível. Mal sabia ele que tudo iria mudar. A paz de Daniel começou a se desfazer quando os sátrapas e governadores passaram a observar sua ascensão com profunda inveja. Eles viam que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino, e isso inflamou seus corações de ódio. Não encontrando falha alguma em sua conduta, decidiram atacar aquilo que para Daniel era mais sagrado, sua fé. Criaram um decreto que proibia qualquer oração a outro ser que não fosse o próprio rei durante 30 dias. Sabiam que Daniel jamais abriria mão de sua comunhão com Deus. Assim, o conflito que tiraria Daniel de sua rotina estava formado. O objetivo dele agora não era apenas sobreviver, mas transmitir através de sua própria história as lições mais profundas da fé. E a primeira lição começaria a brilhar: firmeza de fé mesmo sob ameaça. Daniel percebeu que o decreto era uma armadilha, mas não hesitou em manter seus hábitos. 3 vezes ao dia, como sempre fizera, orava voltado para Jerusalém. Mas ao continuar com esse hábito, ele mostrava outra lição: hábitos diários que preparam para milagres. A rotina de oração não era ritual vazio, era fonte de sua força. Porém, enquanto ele orava, espiões observavam pela janela e corriam para denunciar sua transgressão. Os conspiradores vibravam, pois finalmente tinham algo para acusá-lo. O rei, ao ouvir a denúncia, ficou abalado, pois amava Daniel. Mas estava preso ao decreto. A lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Daniel começava a sentir o peso de uma batalha maior se formando, uma batalha que misturava política, fé e espiritualidade. A inveja dos líderes do reino deixava claro mais uma lição: integridade atrai favor e inveja. Daniel não havia feito mal algum, mas justamente sua retidão despertara a ira dos corruptos. Enquanto o rei tentava encontrar uma forma de salvá-lo, Daniel mantinha-se sereno, sabendo que sua fidelidade seria testada. Os adversários pressionavam o rei continuamente, exigindo que o decreto fosse cumprido. Era como se o próprio sistema ao redor estivesse ruindo sobre Daniel. Porém, o maior dilema ainda estava por vir: obedecer ao decreto humano ou manter sua obediência a Deus. E assim brilhou mais uma verdade: obediência a Deus acima de qualquer decreto. Daniel escolheu permanecer fiel, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Quando o sol começou a se pôr, o rei, entristecido, ordenou que Daniel fosse conduzido à cova dos leões. A decisão pesava como chumbo em seu coração. Daniel foi levado pelos soldados até a entrada do fosso,
enquanto o rugido dos animais ecoava como um aviso mortal. O povo observava em silêncio, dividido entre medo e curiosidade. Muitos murmuravam que ninguém havia sobrevivido àquele destino. Contudo, Daniel caminhava com passos firmes, sem demonstrar desespero. Ele sabia que a justiça humana pode falhar, mas a divina jamais falha. A justiça humana falha, a divina não. Quando os soldados removeram a pedra, o odor selvagem subiu do fosso, mas Daniel não recuou. Sabia que aquele momento seria decisivo para toda a nação. Ao ser lançado na cova, os leões avançaram com olhos famintos, mas algo sobrenatural ocorreu. Uma luz sutil envolveu Daniel, e os animais recuaram como se uma mão invisível os segurasse. Deus havia fechado a boca dos leões, cumprindo outra grande lição. Deus fecha portas que deveriam te destruir. O silêncio dentro da cova era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada das feras. Daniel permaneceu em pé, buscando a presença divina mais do que qualquer proteção física. Do lado de fora, o rei passou a noite em claro, em jejum e angústia, esperando que um milagre fosse possível. Os conspiradores, porém, dormiram satisfeitos, julgando o caso encerrado. Mas Deus já estava reescrevendo a história. Durante a noite, enquanto estrelas brilhavam sobre o palácio, Daniel refletia sobre sua caminhada. Ele pensava em como Deus honra aqueles que o honram, e ali dentro, essa verdade se manifestava em sua forma mais literal: Deus honra aqueles que o honram. Apesar da escuridão, ele sentia uma paz inexplicável, pois sua coragem não vinha da ausência de perigo, mas da profunda intimidade que tinha com Deus. E assim outra lição era revelada: a coragem nascida da intimidade com Deus. Enquanto os leões se acomodavam, deitando-se perto dele como gatos gigantes, Daniel orava por força, perdão e direção. Naquele momento, a cova tornou-se um altar secreto, um lugar onde medo e fé se encontravam. Ao amanhecer, o rei correu até a entrada da cova, acompanhado de guardas ansiosos. Sua voz trêmula ecoou no fosso: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus te livrar dos leões? Houve um silêncio que pareceu durar para sempre, até que a voz tranquila de Daniel respondeu. Dário caiu de joelhos em alívio. Ali, diante de todos, brilhou mais uma lição: uma vida fiel impacta multidões. O milagre de Daniel não foi apenas para ele, mas para todos que testemunharam. A nação agora tinha diante de si um exemplo vivo de como Deus age através daqueles que permanecem fiéis. O rei ordenou que retirassem Daniel imediatamente. Quando Daniel emergiu da cova, não havia ferimento algum em seu corpo. Nem mesmo sua roupa estava rasgada. Os leões permaneceram ao fundo, dóceis como nunca haviam sido. O rei, tomado de indignação, ordenou que os conspiradores fossem jogados na mesma cova. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões avançaram, mostrando que seu apetite era real. Assim, ficou claro para o reino que Daniel não havia escapado por sorte ou coincidência, mas pela intervenção divina. A justiça de Deus se cumprirá de maneira plena e incontestável. Daniel foi honrado diante de todos, e sua fé se tornou conhecida em terras distantes. Dário então proclamou um decreto novo, que em todo o seu reino todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel, o Deus que salva, livra e realiza sinais. O impacto da vida daquele homem fiel ultrapassou fronteiras e se transformou em história. Entretanto, para Daniel, o milagre não era a ausência de feras, mas a presença de Deus dentro da cova. E assim a última grande lição se firmou: a verdadeira vitória é sobre o medo, não sobre leões. Era contra o medo que Daniel realmente lutara. E, ao vencê-lo, abriu portas para que muitos outros encontrassem a fé. Sua vida comum nunca mais seria a mesma. Depois de todo o reino testemunhar o livramento de Daniel, muitos passaram a olhar para ele com admiração e espanto. Pessoas que antes duvidavam de sua fé agora enxergavam nele um reflexo da presença divina. Os mais jovens queriam aprender com suas palavras, enquanto os mais velhos comentavam como sua fidelidade havia transformado a história da Babilônia. Daniel, porém,
permanecia humilde, recusando qualquer glória pessoal. Ele sabia que o verdadeiro autor daquele milagre era Deus. Com serenidade, ele voltou ao palácio, pronto para continuar servindo com excelência. Sua fé sólida se tornava agora um exemplo vivo para gerações. E a notícia de seu livramento se espalhava rapidamente pelas províncias. A nação estava mudada. Com o passar dos dias, Daniel percebeu que sua experiência dentro da cova havia fortalecido ainda mais sua comunhão com Deus. Ele orava com mais profundidade, com mais entrega, com mais gratidão. A cada madrugada, ele subia ao terraço e lembrava-se do silêncio dentro do fosso, onde a presença divina havia sido sua única companhia. Aquela noite o transformou, e agora ele carregava consigo uma consciência ainda maior da força de Deus. Governadores vinham buscá-lo para conselhos, e até o próprio rei parecia ouvir suas palavras com mais reverência. Daniel entendeu que, ao viver sua fé de forma prática, ele havia se tornado um instrumento para inspirar vidas. Ainda assim, novos desafios surgiam. Muitos povos vizinhos se sentiam ameaçados pelo poder do Deus de Israel. Líderes estrangeiros questionavam a autoridade do rei por ter firmado um decreto baseado no Deus de Daniel. Alguns tentavam provocar tensões diplomáticas, alegando que o episódio dos leões havia sido uma manipulação. Daniel, mais uma vez, encontrava-se no centro de um conflito espiritual e político. Mas, diferente de antes, ele agora carregava consigo a experiência da cova, e isso o tornava mais preparado. Cada novo obstáculo apenas revelava como a fé o havia amadurecido. Ele caminhava sem medo, sabendo que sua confiança não estava no trono humano, mas no trono celestial. Os conspiradores eliminados deixaram um vácuo de poder no reino, e rapidamente novos administradores tiveram que ser escolhidos. Daniel foi encarregado de treinar esses homens, e alguns deles o viam com verdadeira admiração. Outros, porém, guardavam ressentimentos velados, desconfortáveis com sua influência. A política no palácio continuava turbulenta, e Daniel sabia que precisaria de sabedoria redobrada. Mesmo assim, ele mantinha o coração firme em Deus. As tensões internas tornavam seu trabalho mais difícil, mas Daniel jamais voltou atrás em seus valores. Ele seguia conduzindo cada decisão com prudência, honestidade e oração. Sua constância o tornava uma fortaleza espiritual em meio ao caos. Certo dia, durante uma reunião no palácio, emissários de uma nação distante chegaram com um pedido urgente de ajuda. Uma grande seca estava devastando suas terras, e o povo clamava por socorro. O rei Dário, lembrando-se do exemplo de misericórdia presente na fé de Daniel, pediu que ele liderasse uma missão de assistência. Daniel aceitou, sabendo que cada nova oportunidade era uma forma de manifestar o amor de Deus. A jornada seria longa e perigosa, com travessias por desertos e montanhas. Mas ele não recuou. Sua experiência dentro da cova havia fortalecido sua coragem. E agora ele entendia profundamente que uma vida fiel pode transformar destinos. Ao chegar naquela terra árida, Daniel encontrou famílias desesperadas, crianças enfraquecidas e plantações completamente destruídas pela seca. Ele organizou suprimentos, distribuiu água e conversou com líderes locais, oferecendo sabedoria e esperança. Muitos daquele povo perguntavam como um homem sobrevivera aos leões. Daniel contava seu testemunho não para se exaltar, mas para exaltar o Deus que o salvara. E aquele relato reacendia a fé nos corações, mostrando que milagres ainda podiam acontecer. A cada vila visitada, Daniel percebia mais claramente que sua história não era apenas um evento isolado, mas uma missão contínua. Sua vida estava sendo usada para restaurar pessoas. Enquanto realizava seu trabalho humanitário, rumores sobre ataques de saqueadores começaram a circular. Daniel reuniu sua equipe, instruindo-os a manterem cautela durante os deslocamentos. Certa noite, um grupo de homens armados tentou cercar o acampamento. O medo tomou conta dos servos que o acompanhavam. Daniel, porém, permaneceu firme. Ele orou em silêncio,
pedindo proteção divina. E de modo surpreendente, os saqueadores fugiram após ouvirem rugidos que pareciam vir das colinas ao redor. Os homens de Daniel nunca esqueceram aquele som. Para eles, aquilo era um lembrete claro de que Deus ainda estava guardando seu servo, assim como o guardou na cova. Ao retornar à Babilônia meses depois, Daniel apresentou ao rei um relatório completo da missão. Dário ficou profundamente comovido ao ver o impacto da compaixão e da fé em outras nações. O rei, então, promoveu ainda mais Daniel em honra, declarando que sua sabedoria e sua confiança em Deus eram dons raros. Daniel, porém, continuava centrado e humilde. Ele sabia que sua vida só tinha valor porque estava alinhada ao propósito divino. O palácio inteiro o respeitava, e até seus opositores reconheciam que havia algo diferente nele. Daniel voltava a ocupar seu lugar no reino, mas agora com ainda mais influência e paz. Em seus últimos anos de vida, Daniel dedicou-se a ensinar jovens líderes que chegavam ao palácio. Ele compartilhava suas experiências, inclusive o episódio da Cova dos Leões, não como uma história de glória pessoal, mas como um testemunho da fidelidade de Deus. Muitos jovens saíam transformados depois de ouvir suas palavras. Daniel também escrevia pergaminhos com conselhos para futuras gerações, deixando um legado espiritual que atravessaria séculos. Sua vida inteira testemunhava a verdade das lições que ele mesmo viverá: fé, integridade, coragem e confiança absoluta em Deus. O reinado prosperava, e Daniel via nisso a mão divina movendo-se sobre a nação. Ao final de sua vida, Daniel olhou para trás e percebeu como cada desafio havia moldado sua jornada. A Cova dos Leões, que parecia ser seu fim, tornou-se o momento mais transformador de sua história. Ele entendeu finalmente que a verdadeira vitória nunca foi sobre os leões, mas sobre o medo. Sua fé inabalável o guiara através de perigos, intrigas, ameaças e missões difíceis. E agora, em paz, ele concluía que Deus estivera com ele em cada passo. O reino honrou e sua história ecoou até gerações futuras. Daniel partiu deixando um legado eterno. Uma vida inteira provando que quem confia em Deus nunca está sozinho, nem mesmo diante de leões.